Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente, tá? Eu resolvi fazer um bate-papo com vocês, conversar um pouquinho sobre a Constituição Federal, para ser mais específica, sobre o artigo 142 e 143 da Constituição Federal. Eu já tinha gravado esse vídeo para vocês, porém eu achei que ficou muito extenso, porque o artigo 142 da Constituição Federal, para ser mais específica, o título 5, ele fala das Forças Armadas, né? Conta um pouquinho das Forças Armadas, fala um pouquinho das Forças Armadas. Porém, o que acontece? Ele é muito grande, grande no sentido de que ele fala de muitos assuntos, entendeu? Ele é pequeno, porém ele fala de vários assuntos diferentes. E na hora de você gravar para explicar isso, para conversar sobre isso, fica muito longo. Então, o que eu fiz? Eu resolvi separar o artigo 142 em 7 partes, para a gente conversar um pouquinho de cada parte do artigo 142, tá bom? Aí, para ser mais específica, eu tô falando do título 5, artigo 142 e artigo 143 da Constituição Federal, tá? Capítulo 2, que fala das Forças Armadas. Primeiramente, eu peço desculpa pela minha cara, porque eu cheguei de plantão, então eu tô bem na realidade mesmo, tá? A realidade da vida, bem blogueirinha, a realidade da vida. Sem maquiagem, com cara de cansada, com olheira. E aqui tá barulho, porque aqui em Brasília tá chovendo, começou a chover muito agora. E aí tá fazendo um barulhinho, vocês vão ouvir um chiado aí, mas é a chuva, tá bom? Porque eu não tenho um lugar específico para gravar, é uma coisa bem primária mesmo, no caso, tá? Então vamos lá começar. O artigo 142, ele começa falando das Forças Armadas, ele explica quem é as Forças Armadas, né? E quem é as Forças Armadas? As Forças Armadas, ela é formada por Marinha do Brasil, por Exército Brasileiro e pela FAB, né, que é as Forças Aéreas Brasileiras. Os membros das Forças Armadas, eles são chamados de militares. As Forças Armadas, ela é organizada com base, a palavra é base, organizada com base na hierarquia e na disciplina. E as Forças Armadas, ela tem algumas missões. E qual é 3 missões importantes aí das Forças Armadas? Primeiro é garantir os poderes constitucionais. A gente sabe que os poderes constitucionais existe, o poder legislativo, executivo e o judiciário. Então, se por acaso esses poderes constitucionais estiverem tendo algum problema para poder garantir, né, para poder cumprir qual o dever deles, as Forças Armadas pode ser acionada para poder estar auxiliando nisso. Proteger a pátria, olha que legal. Mais uma missão aí das Forças Armadas. O que seria proteger a pátria? Proteger nossas fronteiras, garantir os nossos recursos naturais, né? E manter a lei e a ordem também é aí uma missão das Forças Armadas, manter a lei e a ordem. Então, quem é o líder supremo das Forças Armadas? Quem é o bambambam? Quem é o cara que manda aí, que está por cima das Forças Armadas? É o presidente da República. Então, assim, não é uma pessoa fixa. Hoje é o Bolsonaro, amanhã, se mudar o presidente, será outro presidente que será o líder supremo, mas sempre será o presidente da República o líder supremo das Forças Armadas. E a gente tem que lembrar aqui que as Forças Armadas, elas são regulares, elas são nacionais e elas são permanentes. Então, por mais que mude a política, os políticos e, enfim, elas vão continuar a mesma. Isso não vai alterar nas Forças Armadas. Ninguém pode meter o pitaco nas Forças Armadas, porque elas são regulares, permanentes e nacionais. Então, se mudar o político, isso não vai, de certa forma, não vai mexer com as Forças Armadas, entendeu? Porque ela é permanente e ela é nacional. Então, se mudar, por exemplo, o prefeito de uma cidade, não vai influenciar nas Forças Armadas, porque ela tá ali para cuidar da nação, tá ali para cuidar da pátria, tá bom? Então, nacional, permanentes e regulares. O artigo 142 tem uma parte lá, que é uma parte bem pequenininha, que fala que se o militar, né, tiver alguma punição disciplinar, para ele não caberá habeas corpus. Eu sei que pro pessoal aí do direito isso tem, né, o pessoal fica meio assim, não caberá habeas corpus. Em relação a punições disciplinares militares, para esse cara, para esse indivíduo, ele não vai ter direito a habeas corpus, tá bom? E aí, eu acho que sobre isso a gente já falou. Sobre o artigo 142, já demos o nosso start aí, pelo menos pra gente começar a conversar
sobre isso, tá bom? Então é isso, daqui a pouco eu volto com um restinho aí do artigo 142, nosso bate-papo.